Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês que eu finalmente deletei o Instagram. Não deletei as minhas contas, mas eliminei o aplicativo do meu smartphone e me sinto muito melhor. Todavia utilizo o TikTok, mas tenho que dizer-vos que estou muitíssimo menos tempo no telemóvel, senão no Instagram, porque era o meu grande problema, era o Instagram, como vocês já sabem, se meus vídeos do canal. E o meu tempo de ecrã no smartphone, que não no PC ou no laptop, baixou a menos de 2 horas ao dia, a maior parte dos dias. Assim que estou muito contenta e quero partilhar com vocês as mudanças que eu senti depois de eliminar o Instagram da minha vida. Em primeiro lugar, a razão principal por la que eu não deletei o Instagram já há muitos meses era porque há muitíssima gente que só me fala pelo Instagram, além de que tem outros aplicativos para falar comigo e eles só falam comigo pelo Instagram. Mas eu dei-me conta de que muita desta gente tarda semanas às vezes em responder meus mensagens e ao mesmo tempo parece que só se lembram de que eu existo a maior parte do tempo se eu estou a subir stories e fazer posts. Então decidi que se sucede alguma coisa importante me querem dizer, me podem escrever um WhatsApp ou por outro aplicativo não rede social. Então deixei as conversações assim como que morrer, como a gente não me fala muitas vezes se não estou a subir stories, pois deletei o aplicativo e tive zero problemas, tenho bocado menos de socialização, mas honestamente tenho que dizer-vos que a socialização através das mensagens acho importante, mas não é o mesmo que estar com a gente em pessoa, assim que sinto que em geral não tenho tido essa sensação de ficar sozinha que eu achava ia ter se eu não estava a utilizar o Instagram. Estou muito contenta com a mudança, quero conhecer mais gente para fazer coisas em pessoa, assim que acho que isso também vai ajudar-me, o fato de não estar tanto tempo a tentar comunicar-me com a gente pelas redes sociais. Em segundo lugar, tinha também medo de que vou deixar de usar o Instagram e vou acabar noutras redes sociais, como já tinha sucedido. Mas o fato de que estou a evitar o Instagram, que era onde eu realmente tinha problemas de estar muitas horas ao dia, por outras redes sociais que não utilizo tantas horas porque acho que são menos interessantes, como o TikTok, por exemplo. Acho tem alguma coisa boa, mas em geral, como eu sempre vos digo, o 90% do conteúdo mata neuronas, então não me utilizo tanto. E depois estou muito no Reddit a ver coisas de jardinagem, mas sinto distinto porque é de ler coisas e sinto que é distinto para o meu cérebro isso que estar a fazer o scrolling infinito. E também estou a utilizar muitas vezes o TikTok não tanto, mas fóruns e tudo isto estou a utilizá-los no laptop, então tampouco tenho que fazer scrolling. Isso também me ajuda muitíssimo a não estar aí horas e horas e horas a ler as coisas mais aleatórias e muitas vezes tóxicas, porque esse também é um problema importante nas redes sociais. Há tanta gente tóxica e a polarização a que leva o conteúdo das redes para ser viral, porque quanto mais polarizante, quanto mais branco ou preto seja algo, mais gente vai ir a comentar, mais gente vai interagir, e isso vai fazer que esse conteúdo seja viral. E viral quer dizer dinheiro, e que querem nas plataformas dinheiro, e que queremos usuários muitas vezes dinheiro. Então, quanto mais polarizante, melhor para o dinheiro e pior para a mente e o pensamento crítico em geral. Mas deletear o Instagram está a ser uma boa experiência. No TikTok estou a ver mais coisas tipo jardinagem também, para não acabar com comentários tóxicos. E além disso, malta, vocês sabem como nas redes sociais, não importa de que estejas a falar, pode estar a falar de bananas e há algum comentário a dizer-te que estás a comer mal as bananas porque assim não são saudáveis, porque não sei o quê, não sei. É uma loucura, malta, é uma absoluta loucura. Podíamos fazer vídeos e vídeos só sobre os comentários das redes sociais, porque... Mas eu não quero espreitar essa toxicidade para vocês, assim que não quero falar destas coisas tão específicas e fazer vídeos disso, mas verdadeiramente horrível. Em geral, deletar o Instagram foi bom para mim, e sim, perdi-me essa parte de socialização, mas honestamente não é tão mal, porque é que porque ao final, se não fazes essas coisas com a gente, ao final não tens coisas para falar com a gente. Sabe o que quero dizer? Acho que uma parte importante dos relacionamentos é fazer coisas juntos ou consumir conteúdo juntos para ter coisas que falar, ter input, ter outputs novos e construir um relacionamento e não só desabafar, só de isto, só de outro e já está. Isso é todo o que contém
essa dinâmica entre duas pessoas ou um grupo. E a realidade é que tenho muitos problemas para socializar em geral, assim que tenho esta mentalidade de que não importa de que me estejam a falar, o fato de que alguém me esteja a socializar comigo quer dizer que eu tenho que aferrar-me a essa oportunidade, além de que eu tinha que fazer outras coisas, ou não tinha vontade nesse momento, ou se calhar essa pessoa não sei, eu sei que não se preocupa por mim, mas tenho que como que rechear a minha barrinha de socialização, como nos Sims, então tenho que aguentar para socializar, porque não sei se é humana. Agora que já não tenho o Instagram e o meu círculo é muito mais pequeno do que era antes, tenho que dizer que sim, me sinto sozinha muitas vezes, mas ao mesmo tempo sinto mais paz, não há tanto drama, não há toxicidade, não há gente contando-me todos os dramas, porque malta, eu não sei se são os meus óculos ou a minha cara, ok? Mas há tanta gente que eu nunca quase falei com ela e vem comigo, ou seja, eu não me aproximo dela, ela se aproxima de mim e começam a contar-me coisas super pessoais que sucedem. Eu estou ali como, e às vezes até elas me dizem, não sei por que te estou a contar isto. E continuam a contar-me os seus traumas e os problemas de divórcio das suas irmãs, e como, não sei nem os teus apelidos, não te conheço, nós somos... Não é que não sejamos amigos, é que não, praticamente não te conheço, estão a contar-me as suas coisas. E ter restringido mais a gente que fala comigo também através das redes fez que eu não tenha que dar todos esses problemas lançados a mim, que obviamente nos relacionamentos, nas amizades, pois às vezes, muitas vezes, tu contas os teus traumas, elas contam os teus e os dás apoio, mas estou a falar de que estas coisas eram totalmente unilaterais. Tipo, eu tentava, o típico que alguém te fala, e tu dizes, sim, pois a mim sucedeu-me também, não sei o quê, para empatizar, e tu vês que outra pessoa está, tipo, tirar o telemóvel e olhar para o outro lado e faz, e não lhes importa, então volto a fazer que a conversa vaya para eles de uma conversação e começo a falar outra vez. É tão tóxico, é tão horrível e não quero ter isso mais na minha vida. E estar nas redes está a ajudar-me porque não só tenho acesso a menos gente que me pode em qualquer momento contar todos os traumas, além de que não nos conheço, somos tipo amigos de Facebook porque os vi uma vez num evento esportivo, uma coisa desses. E ao mesmo tempo, o não estar constantemente exposta a gente contando os seus traumas, que também não faz a gente muitas vezes nos comentários das redes, ou nas redes em si, mas especialmente nos comentários, porque eu vejo as histórias, eu vejo histórias nos comentários que são incríveis. Não estar tão exposta a isso ajuda-me a fazer que para mim, na minha vida, isso não esteja normalizado. Eu posso dizer, sim, se calhar não tenho que fazer de terapeuta cada vez que alguém que quase não conheço comece a contar-me todos os seus problemas. Mas esta é a minha experiência atual de deletear o Instagram. Sei que é um bocadinho estranha, provavelmente vocês têm experiências distintas, mas deixem-me saber nos comentários. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!